Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor e caridade, tanto nossos irmãos encarnados, quanto os nossos irmãos desencarnados que encontram-se conosco para mais uma terça-feira de aprendizado e de acolhimento espiritual. Junto à nossa família Fabiano, como eu costumo dizer, da qual cada um de vocês também faz parte. Hoje, com a incumbência de acompanhar o nosso irmão Érico para a sua fala de abertura dos trabalhos da noite e com o objetivo de preparar-nos para ouvi-lo, procurando conduzir nosso pensamento para locais mais harmônicos, gostaria de compartilhar com vocês algo que eu ouvi essa semana e durante a palestra, algo me tocou bastante e me levou a pensar, a colocar aquilo que estava sendo dito dentro do meu conhecimento, dentro do meu contexto de vida, e achei muito interessante. Digo, vamos dividir. Ele nos falava sobre gratidão. Ele é empresário, escritor, palestrante motivacional, Paulo Vieira, e ele nos disse assim: quer ser feliz, seja grato. Aquilo já me chamou a atenção. Aí ele continua, diz, porque o grato retribui, o grato dá honra, o grato ajuda, o grato é empático, o grato é verdadeiro. A gratidão, meus irmãos, sai gerando tudo isso por onde anda. E ele continua nos afirmando, e eu continuei acompanhando e pensando. Só que as pessoas não sabem o que é gratidão. A gente acha que, muito obrigado, valeu. Isso é gratidão. Não. Isso é educação. A gratidão é quando você entende que você é beneficiado. Algo acontece com você que às vezes a gente não consegue nem explicar, Aqueles momentos assim que, poxa, olha onde é que eu tô, olha o que eu tô vivendo, olha de onde Deus me tirou. Aquele movimento interior, aquela coisa grande que a gente tem uma sensação, a sensação de gratidão é algo maravilhoso. E aí eu me voltei pensando, realmente a gratidão faz tudo isso em ti. É esse movimento interior. Então, quer ser feliz? Seja grato. E inspirado nessas sábias palavras de Paulo Vieira, que eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, respirar fundo e agradecer com toda a nossa força interior pela oportunidade de estarmos aqui em busca da nossa evolução espiritual, agarradinhos na mão de Deus, guiados pela espiritualidade de luz que conduz essa casa com tanto esmero e dedicação. Dai-nos ao Pai graças pela oportunidade de flutuar nesse mar de bênçãos que o Senhor preparou para nos banhar na noite de hoje. Que assim seja. E agora vamos ouvir as palavras que a espiritualidade nos preparou através da fala do nosso irmão Érico, Érico? Oi. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Amor e Caridade. E aproveitando a introdução da Sandra, que foi maravilhosa, realmente falar de gratidão é uma coisa muito linda. Nos daria uma palestra, Nos daria uma exposição. Que sejamos, acima de tudo, gratos por estarmos aqui hoje, por podermos estar aqui hoje. A primeira vez que eu falei,
né? Foi em julho, essa é a minha segunda fala aqui, eu já falava da importância de sermos gratos por estar aqui. A gente vem pedir, a gente vem buscar, a gente vem atrás daquilo que a gente necessita. Mas antes de buscar, antes de pedir, temos que agradecer, porque estamos aqui, temos condições de depois retornar aos nossos lares também. Quantos gostariam, né, de poder fazer isso, não conseguem, por N motivos. Mas que possamos receber hoje aqui nesta casa tudo o que viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, especialmente com a nossa necessidade, porque ninguém mais do que Deus sabe do que precisamos realmente. Mas para isso, para que possamos receber algo, nós temos que dar algo. Então o que nós temos que dar aqui? Atenção, nós temos que estar focado, nós temos que estar aqui não apenas de corpo, mas de mente, de espírito. Nós temos que estar aqui de forma total, de forma integral. Realmente viver esse tempo curto que aqui permanecemos, mas focados naquilo, ligados, conectados com aquilo que pode realmente nos ajudar e aquilo que aqui viemos buscar. E que nós estejamos preparados para entender, né? Se vamos receber, com certeza vamos receber, mas que estejamos preparados para entender de que forma, que nem sempre é da forma que nós entendemos que temos que receber algo. Muitas vezes é da forma que Deus entende que nós precisamos. Então que estejamos conectados com este algo maior, com essa espiritualidade. Na primeira fala, eu trouxe o tema aqui, espiritualidade e saúde. Aliás, eu queria mudar. Nós trouxemos o tema espiritualidade e saúde. Quando eu falo nós, é nós mesmos, porque quando preparamos um tema, né, os expositores quando preparam um tema, na verdade não é ele, é a equipe espiritual, nós somos amparados, nós somos intuídos, assistidos para trazer esse tema. Nós só desenvolvemos, nós só somos um instrumento. E eu trouxe a espiritualidade e saúde naquela oportunidade para falar de uma forma ampla dessa relação que existe. E na verdade parece que nós somos novamente intuídos para trabalhar com esse tema. Eu até falava para a Rô que nós vamos fazer aqui uma espécie de série, né, com 3 episódios sobre esse tema. Claro que com uma temática diferente. Tá? Partindo do princípio que a saúde, né, ela não é apenas a ausência de doenças do nosso corpo, nós já vimos isso da outra vez. Né? A saúde também, ela se refere à nossa situação mental, social, né, e espiritual. Então ela é bem ampla. E no dia de hoje, eu quero trazer dentro desse tema maior um subtema, que é saúde mental em tempos de transição planetária. Todos nós sabemos que nós vivemos um tempo de transição planetária. Nós, né, espíritas, acreditamos nessa transição que está acontecendo há muito tempo e que está vivendo um momento agora muito importante. Mas eu não vou falar sobre a transição planetária, mas o que existe, qual é a relação que tem hoje da nossa situação mental, da nossa condição mental, da nossa saúde mental com essa transição planetária que está acontecendo. Eu acredito que tem tudo a ver, e pelo que a gente lê, né, está muito relacionado a esse momento do que a humanidade, né, que a comunidade humana vive no planeta Terra. No livro A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados. Diz o seguinte: os tempos marcados por Deus são chegados. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há luta, e aqui há no sentido de haver, de existir. Então, a luta é inevitável entre as ideias. Desse conflito, digamos, de ideias, de posicionamentos, de pensamentos, nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio reestabelecido. E finaliza com aquilo que eu considero mais importante dentro desse recorte da Gênese, que é o seguinte: hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, o que isso quer nos dizer? O planeta ele está em convulsão, geologicamente falando, tá. As mudanças estão acontecendo, a gente está sabendo, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas as principais mudanças não são do planeta em si, né?
são dos seres humanos, de quem aqui habita. Nós estamos e precisamos mudar para esse novo tempo, só que isso vai acarretar muitas convulsões, vai acarretar muitas perturbações, turbulências, e é o que a gente está vendo no momento. Estamos sim sofrendo, e nós vivemos isso ano passado, né? Nosso estado, mas o mundo todo está passando por essas situações, eventos climáticos extremos. E assim será, pois a Terra, como um organismo vivo, ela vai precisar passar por essa modificação geológica. Mas a grande transformação será dos seres humanos, e isto acarretará inevitáveis conflitos de toda ordem, afetando significativamente a saúde mental das pessoas. Então, quando a gente começa a perceber que as pessoas estão muito agitadas, que as pessoas estão querendo viver tudo hoje, né? Parece que tudo tem que ser vivido aqui e agora, que não existe um amanhã, a gente corre demais, né? Que a gente às vezes esquece no nosso convívio familiar, com os amigos, focado no trabalho e naquilo que a gente quer conquistar materialmente. Isso falando nesse aspecto. Mas também tem o aspecto de que a gente está com pouca paciência, a gente está intolerante, né? Isso falamos por todos. Eu não me coloco aqui isento dessa condição, né? Porque nós também estamos dentro desse contexto. Então, o mundo hoje ele está, como alguns dizem, né, vivendo uma espécie de caos social. Alguns já colocam, né? Algumas pessoas já colocam a coisa dessa forma. E a gente está percebendo, né, o que a gente poderia dizer assim, entre aspas, algumas loucuras que a gente vê ao nosso redor. Mas o que é isso? Por que isso está acontecendo agora de forma tão forte, né? De forma tão incisiva? Essa é a relação que nós estamos tentando colocar aqui com a questão da transição do planeta. Já se sabia, né? Palestrantes espíritas, espíritos do outro lado já têm nos dito que este momento ele não vai ser fácil. Esse período não vai ser fácil. E as pessoas vão passar por vários problemas, né? As pessoas vão sentir coisas e vão manifestar coisas estranhas, né? E que às vezes nos parecerão normais, mas que na verdade não são. E isso que a gente está passando estão gerando, né? Estão gerando o que a gente pode chamar de doenças mentais, distúrbios, perturbações mentais. Por isso, a gente está trazendo essa questão relacionando com a saúde, com a nossa saúde mental. Eu tenho se falado muito nisso ultimamente, né? A saúde mental das pessoas. Inclusive aqueles que são afetados por questões climáticas, né? Como o que aconteceu no ano passado. E tem acontecido seguidamente aqui para nós, né? Pessoas que muitas vezes, após esses acontecimentos, precisam ter assistência, né? Tanto médica quanto até espiritual. Acredito eu que mais importante, às vezes, até espiritual. Porque são pessoas que passam por problemas sérios após esses fatos acontecerem. Né? São pessoas que perdem a sua noção, que perdem o seu equilíbrio, porque, na verdade, as pessoas perdem tudo, né? E aí ficam sem teto, né? Ficam sem chão. Não sabem, muitas vezes, o que fazer com essas situações. Tá? E o que seriam, então, esses distúrbios que a gente pode passar eventualmente, ou está passando? São condições que afetam o nosso pensamento, as nossas emoções e o comportamento, né? Aquilo que a gente faz, o que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente tem feito, né? Conosco e com quem convivemos, causando sofrimento e interferindo na nossa vida diária. Então, esses distúrbios têm causado esses acontecimentos, esses fatos têm levado as pessoas a viver esses fatos corriqueiramente, né? E como eu disse, às vezes parece que isso está se tornando normal, né? Na atualidade, distúrbios mentais têm afetado cada vez mais a humanidade, resultando em grandes desequilíbrios emocionais. Tais como, nós podemos citar aqui a ansiedade, né? Quem hoje não sofre de ansiedade, muitas pessoas, né? A ansiedade hoje é o tipo, está se equiparando quase à depressão, né? Diz que a depressão era o mal do século, mas hoje a ansiedade já está no mesmo nível. As pessoas estão querendo tudo para ontem, né? A gente quer tudo para ontem. Isso a gente tem notado
Eu, por exemplo, que trabalho em escola, noto isso com adolescentes, com crianças, imagina com adultos, né, que a gente convive. Depressão, esquizofrenia, tensão, síndrome do pânico, né, transtornos de personalidade, são algumas coisas que estão acontecendo hoje muito seguidamente, né, com muita insistência, cada vez mais, entre outros, né. E o que esses distúrbios causam nas pessoas? O que esses desequilíbrios causam, nos causam, se a gente for absorvido por eles? Impaciência. Como as pessoas estão impacientes hoje, né? Vamos pegar uma situação bem corriqueira, uma fila de supermercado. Começa a demorar porque a moça lá deu um problema no caixa. Vai haver alguém que daqui a pouco vai xingar. Claro, às vezes a gente está ali com um tempo marcado, mas será que a gente não poderia ter um pouquinho mais de paciência? Isso é apenas uma situação corriqueira e tantas... O trânsito, né, que a gente vive falando. O cara buzinou, tu já sai rompante, né? Sei lá, a gente tem que tentar ter esse controle emocional, né? Tentar fugir desse ciclo vicioso de impaciência. A impaciência leva à intolerância. Não tolero o outro que o outro pensa, né? Não tolero certas circunstâncias, certas coisas que acontecem ao meu redor. Então, uma coisa acaba levando a outra. E aí vem sentimentos como raiva. Esse dia nós estávamos aqui num grupo de estudo, o pessoal que faz parte sabe, né? A gente falava ali de um caso que eu até nem tinha conhecimento, mas eles colocaram no grupo, de um rapaz, um homem que, num elevador, assassinou a própria namorada com 60 ou 70 facadas. O que leva uma pessoa a fazer isso? É raiva? É descontrole? Influenciação negativa da espiritualidade trevosa? Tudo isso junto. Mas o que leva uma pessoa em sã consciência a fazer uma coisa dessas? Fora os outros que a gente tem visto todos os dias, né? Os crimes absurdos, né? Frustração. Como está difícil as pessoas ouvirem um não, né? Serem contrariadas, não atingirem um objetivo. Isso leva a medo, angústia. E os dois sentimentos que a gente diz dentro da espiritualidade que são as chagas da humanidade. Egoísmo e o orgulho, né? As pessoas estão muito egoístas hoje. Querem tudo para si. Só pensam em si, né? Eu estou falando no geral, é claro que não são todos assim. Claro que existem pessoas, e nós que estamos aqui queremos um outro caminho. Mas existe muita gente assim, né? O mundo está vivendo essa turbulência. E por isso, às vezes, nós achamos aonde vamos parar. Nós nos perguntamos, onde é que nós vamos parar com tudo isso? Que absurdo, coisas que estão acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, isso faz parte de um grande plano. Essa transição, ela passaria por isso. Porque aqui hoje nós podemos dizer que existem forças do bem e forças do mal. As forças do bem querem fazer essa transição, né, da forma mais tranquila possível. Querem nos ajudar para isso. Sabemos que existem muitos espíritos hoje reencarnando aqui para ajudar esse processo. Mas também existem muitos reencarnando para atrasar esse processo, para evitar que ele aconteça. Pessoas que estão hoje aqui, né, no planeta, já estão, né, sendo, vamos dizer assim, exilados em outros locais porque não têm mais condições de permanecer aqui, né? E alguns que estão chegando é para ter a sua última oportunidade. Como eu disse, eu não quero entrar na questão da transição, mas tudo isso vai criar todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo. Esses problemas que a gente pode chamar de problemas mentais, de distúrbios, de desequilíbrios. Então isso estava previsto. E o orgulho, um sentimento que às vezes nos parece tão benéfico, né? Parece tão bom. E tem o seu lado bom. Quando a gente diz que ficou orgulhoso porque uma pessoa fez uma coisa por um trabalho que a gente fez, quer dizer que a gente ficou feliz. Mas o orgulho, quando é vaidade, quando é exacerbação, quando é superioridade, né? Quando visa exibicionismo, ser melhor do que, ele já passa a ser um sentimento muito negativo. Então, o egoísmo e o orgulho hoje está sendo dois sentimentos que nós temos que combater muito, temos que ter cuidado com eles, né? Jesus, que foi o ser mais iluminado que teve nesse planeta, ele era o quê? Ele era uma pessoa humilde. Ele nos ensinou a humildade, ele veio nos ensinar a humildade, não o orgulho.
Então, meus amigos, eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas. Eu colocaria como fuga psicológica, assinalei aqui, suicídio. Suicídio é uma fuga, né? É tentar fugir dos problemas. Só que fazendo isso a gente vai encontrar, a gente não imagina, mas vai encontrar problemas bem piores. Dos crimes estarrecedores, acabamos de falar de um aqui, né? Mas quantos têm acontecido ao nosso redor? Né? Quantos nós temos ouvido nos noticiários dos crimes estarrecedores às vezes contra um familiar, contra outro, pai contra o filho, a mãe contra o filho, o pai, né, tirando a vida de uma mãe, coisas desse tipo, absurdas. Né? Desrespeito às leis e à ética, e não vamos falar apenas dos políticos, né? Porque, como dizia, parafraseando aqui o Leandro Carnal, quando a gente fala de corrupção, a gente sempre pensa nos políticos, mas ele diz que a corrupção no nosso país, ela não é dos políticos, é uma corrupção social, porque ela começa aqui. Quando a gente vai para lá, quando se torna político, esses homens quando se tornam políticos, aí vem uma possibilidade maior, aí se aperfeiçoa. Mas a corrupção, ela é social, como ele diz, né? Ela começa entre nós. Se nós formos justos e honestos aqui, e um dia quisermos políticos justos e honestos, teremos, mas temos que ser aqui também. Da desconsideração pelos direitos humanos, dos animais e da natureza. Natureza é um tema à parte que eu quero posteriormente colocar aqui para vocês, mas realmente, hoje a gente fala muito no meio ambiente, na natureza, mas o que a gente respeita de fato a natureza? É por coisas simples que a gente podia fazer e não faz, né? Então, o que fazer diante dessa situação que parece um pouco assustadora para nós todos? O que fazer? Não tem uma receita, não existe uma receita, mas uma das coisas que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, nós estamos aqui. Nós estamos na casa espírita, né? Nós estamos aqui nesse local onde a gente vem buscar ajuda, auxílio, a gente vem buscar um caminho, a gente vem enxergar algo melhor, a gente vem acreditar em algo melhor e maior, mais do que aquilo que a gente vive no dia a dia. Então já estamos no caminho, já estamos buscando. Mas se for necessário, às vezes a gente tem que buscar ajuda médica, se a gente estiver sentindo algo parecido com o que citei aqui. Outra às vezes é necessário até um medicamento, né? Claro, a gente não pode fugir da ciência. Possibilidade de buscar terapias alternativas, meditação. Então existem vários N caminhos que a gente pode buscar para tentar se tranquilizar. Como a gente diz, apaziguar o espírito. É o que a gente busca fazer, ou tem que tentar buscar fazer. Mas, acima de tudo, e o mais importante, creio eu, e a espiritualidade assim nos ensina, é encontrar ou reencontrar aqueles que perderam a conexão com a espiritualidade. Com o transcendente, aquilo que está além dos nossos olhos. Com Deus. Então, se a gente, como diz aquela música, segurar na mão de Deus e vai, com certeza, talvez a gente vai passar com certeza por essa turbulência momentânea, que não sei até quando vai durar, a gente não sabe, a gente não tem uma data exata, mas a gente vai passar por isso com mais tranquilidade. A gente vai passar com firmeza, a gente vai superar esse momento difícil. A gente vai saber conviver melhor com os nossos semelhantes. Mas para isso, no meu entendimento, só existe o melhor caminho. Talvez não exista só esse caminho, mas o melhor caminho é que a gente tenha essa conexão, tenha essa fé, segure na mão de Deus, né? E a nossa senha, vamos dizer, esse dia eu vi até no grupo nosso ali, alguém colocou, que a senha para nos conectarmos com Deus é a oração. Então que a gente faça isso, sempre que for necessário. Sentiu uma dificuldade, sentiu um aperto, sentiu uma dor, vamos orar. Vamos primeiro pedir ajuda. Claro, temos que reagir. Só a oração não vai nos levar, a resolver as questões que nós precisamos resolver. Mas temos que orar e agir. Orar e agir. Oração. Ter ação também. E é claro, isso vai
fazer isso nos dará o quê? Aquilo que eu falava na outra exposição, saúde espiritual, que refere-se ao nosso bem-estar, né, espiritual, da dimensão espiritual, que envolve a gente ter um propósito, a gente ter um sentido para a nossa vida. Se nós tivermos isso, eu acho que nós conseguimos ir mais tranquilo nesse momento e talvez não soframos tanto com essas, vamos dizer assim, intempéries que estão acontecendo no mundo hoje. Tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, que diz assim: causas atuais das aflições. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a ti mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, né? Ah, Deus não quis. A chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar, importante isso, hein? O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então voltamos àquilo que a gente fala sempre aqui, já foi tema de várias exposições, a reforma íntima, né? Então primeiro temos que nos reformar. Estamos aqui para isso, estamos matriculados dessa escola aqui para isso, né? A escola chamada Terra para isso. Eu gostaria de encerrar, então, com uma mensagem que diz que realmente eu não achei o autor, ela aparece como autor desconhecido, mas muitos devem conhecer, já devem ter ouvido essa mensagem. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Por isso que eu falava no início, que às vezes quando a gente vem buscar alguma coisa na casa espírita, às vezes a gente acha que não levou nada. Depende de como a gente interpretar e ver as coisas. Então eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada de que eu pedi, mas tive tudo que eu precisava. Que assim seja. Boa noite a todos.